13. Dr. Júlio e seu grande ensinamento. Depois da longa explicação, Túlio passou a auxiliar Salustiano com passes magnéticos a Benedito. Algum tempo passou e Juca, filho desencarnado de Benedito, chegou àquele quarto acompanhado por uma equipe de enfermeiros espirituais. O espírito Juca penalizou-se ao ver a triste situação de seu pai, que se recusava a deixar o corpo e muito sofria. Depois de cumprimentar a todos, ele aproximou-se do leito e disse: "Vim visitar-te, meu pai." Benedito esbugalhou os olhos e agitou-se como se a querendo falar. Sua aflição era imensa. Pôde ouvir seu filho nitidamente e viu-o parcialmente através dos olhos da alma, quase cegos ao plano material. Juca, bondoso e amável, continuou: "Tranquilize-te, meu pai. Não tentes reagir contra a força da natureza, que sempre constrói sobre as transformações que por vezes se fazem necessárias. Se tu te agitas, temendo a situação de Adalgisa com meus queridos filhos, saiba que ela e os pequeninos estarão amparados e felizes. Isso é o que mais nos importa." Nesse instante, Beta entrou no quarto. Certificando-se que a enfermeira estava longe e não poderia ouvi-la, e acreditando estar sozinha no plano material e espiritual, a filha disse asperamente ao pai moribundo: "Vê se morres logo, desgraçado. Não achas que já me deu trabalho e preocupação demais, além dos gastos?" Benedito agitou-se ainda mais e Juca tornou-lhe amável: "Não te importes com isso, meu velho. Toda essa angústia é passageira e descobrirás em breve que todo esse sofrimento é falso. Pensa em Jesus, o Consolador, e estarás amparado em Deus. Vê, estou aqui. Nada se acaba depois que cruzamos a fronteira dessa vida. Estou perfeito, calmo, procurando tranquilizar-te. Sabe, sou trabalhador operoso no plano espiritual. Isso tudo se dá porque eu creio em Jesus e procuro seguir seus ensinamentos. Essa paz que eu sinto e procuro transmitir, todos que a desejarem e seguirem os ensinamentos do Mestre poderão tê-la e distribuí-la." Benedito parecia ter começado a aceitar a ideia. Neste momento, Beta saía do quarto. Ela não suportava o odor que havia ali. Os enfermeiros do plano espiritual, contando com o auxílio de Túlio e Salustiano, aplicavam passes ao velho Benedito, que agora parecia bem mais tranquilo, enquanto Juca ainda conversava com ele. "Vê só, quanto mais calmo tu ficas, mais suave tua dor é. Em breve todo sofrimento vai acabar. Deixa-te envolver por toda essa energia calmante. Ela está te penetrando na alma e te faz bem ao coração. Pensa em Jesus, pensa que aqui deste lado tudo vai mudar e terás uma consciência diferente da de outrora. Vem, meu pai, vem." Fechando os olhos, Benedito entregou-se àquela paz que sentia cada vez mais forte e, num último suspiro, deixou o corpo. Rapidamente, os enfermeiros do plano espiritual o desligaram da matéria e o envolveram, levando-o para o devido socorro. Após agradecer Salustiano, Túlio e Camila, Juca seguiu atrás. Somente depois de 1 hora, a enfermeira contratada entrou no quarto. Constatando a morte de Benedito, foi informar a Beta, que mascarou dor e sofrimento, o grande alívio experimentado. Túlio, voltando-se para Camila, perguntou: "Vamos? Para onde?" "Temos mais trabalhadores amigos a visitar. Veremos como eles estão passando. Observaremos a experiência dos que acompanham e auxiliam, se possível, além de aprender." Despediram-se de Salustiano, que também, após um devido repouso,
iria ao auxílio do desencarne de outro moribundo, pois era esse seu trabalho. Depois de voltarem para a casa de Dora e refazerem-se rapidamente num breve descanso, Túlio comentou para Camila: tenho informações de um caso dramático e até... Parou por segundos, em seguida argumentou. E até lamentavelmente interessante, por se tratar de uma mulher estudiosa da doutrina espírita. Precisamos tentar ajudar. Sem demora, Túlio seguiu com sua acompanhante até uma simples e humilde residência onde uma mulher discutia com seu marido. Uma equipe de socorristas no plano espiritual fazia-se presente, tentando de todas as maneiras acalmar os ânimos de ambos. Depois de rápido cumprimento ao encarregado do grupo espiritual, que não podia se distrair, Túlio voltou-se para Camila e explicou. Essa mulher chama-se Cissa. É frequentadora assídua de um centro espírita. Julga-se espírita. Sempre que pode faz caridade, amparo, orientação e é tarefeira no centro. Seu esposo Noel não frequenta o centro espírita devido à incompatibilidade de horário, mas pratica junto com ela o evangelho no lar e procura seguir tudo o que de melhor aprende nele. O casal já tem 2 filhos e Cissa está grávida. A gestação é de pouco tempo. Só que ela não quer o filho. Acredita que a vida já está muito difícil com 2 e se colocarem mais um no mundo, eles não conseguirão sustentá-lo. Ela quer praticar o aborto. Tenta por todos os meios convencer o marido de que com até 4 meses de gestação não há vida no embrião e assim o aborto não será um crime. O marido, por outro lado, não concorda. Pensa que será difícil criarem mais um filho, mas acha que eles vão conseguir. Ele acredita que o aborto é um crime abominável, independente do tempo de gestação. E o é. A equipe de socorrista tenta ampará-la e convencê-la a deixar a criança vir ao mundo, porém está sendo difícil. Nossa, espantou-se Camila. Uma mulher com conhecimento cristão tentando matar o próprio filho indefeso. Para tu veres, disse Júlio lamentando. Ela diz ser espírita. Já leu inúmeros livros. O Evangelho segundo o Espiritismo tem grande entendimento da doutrina e mesmo assim quer praticar o abominável ato. Vê só o bebê. Túlio sobrepôs a destra na nuca de Camila, passando-lhe energias para facilitar-lhe a visão. Camila viu, agarrada a Cissa, uma criança em posição fetal, que parecia entender a situação e por isso tremia com medo de sua própria mãezinha, que aos berros falava ao marido. Não és tu quem vai sentir as dores, passar mal, virar noites em claro, lavar, passar, cozinhar e ainda cuidar de teus meninos. Estou cansada, eu não quero. Noel, envolvido pelos socorristas espirituais, que não podia ver, passou a falar calmamente. Eu cuido. Se teu problema é esse, deixa meu filho nascer que eu cuido dele. Pedirei ajuda à minha mãe. Quanto a ti, se não mudares ideias depois do bebê nascer, podes ir embora. Cissa revoltou-se. Seus pensamentos eram tenebrosos. Esse infeliz, pensava ela, se nasce, estraga minha vida. Se for abortado, rouba minha felicidade. Os socorristas aplicavam-lhe passes, que não surtiam efeito devido aos terríveis pensamentos. Enquanto o bebê, um espírito, encolhia-se assustado, temeroso de grandes sofrimentos físicos pelo aborto. Voltando-se para o marido, ela resolveu. Sairei agora, preciso pensar. Que horror! Exclamou Camila. Como uma mãe pode pensar assim? Esse ser não pode perder a oportunidade de seu reencarne somente por causa da vontade dela de não ter mais filhos.
Não é só oportunidade bendita do reencarne, Camila, completou Túlio triste e sabiamente. Há terríveis ocorrências por trás disso. O espírito de um abortado sofre não só com o trauma da rejeição, mas também sente por muito tempo todas as dores ou as queimaduras químicas provocadas em seu corpo pelos medicamentos ou pelas mutilações que lhe foram feitas decorrentes do seu esquartejamento. Esses espíritos abortados sentem a dor de cada pedacinho de seu corpinho que está sendo arrancado. Sofrem indescritivelmente quando a pele e todos os órgãos internos são destruídos por medicamentos químicos ou mesmo ervas e chás que lhes provocam dolorosos ressecamentos cutâneos, como queimaduras que lhes descarnam ou desintegram todo o corpinho físico. Toda essa dor e imenso sofrimento são passados para seu corpo espiritual ou perispírito. Mesmo depois de terem seus corpos físicos violentamente desencarnados, picados ou queimados, essas pobres criaturas continuam sentindo toda essa dor e sofrimento e grande angústia no plano espiritual. Pobres coitados, lamentou Camila, quase chorando. Hoje existem colônias especializadas para o difícil e longo tratamento dessas criaturas que têm seus corpos físicos violentados e sacrificados por suas próprias mães. Esses espíritos chegam lá em condições tão lamentáveis que é difícil e doloroso descrever. Essas colônias não são muito comuns? Perguntou Camila. São colônias especialmente preparadas para receber espíritos que se prepararam para o reencarne e que, por serem rejeitados por seus pais, principalmente pela mãe, foram friamente assassinados em abortos. Inúmeras mulheres expõem-se a um carniceiro. Muitas vezes esse é até um profissional denominado médico, que jurou salvar vidas e que, pela ganância material, hoje, mutila criaturas vivas e indefesas em troca de dinheiro. Essas mulheres colocam-se sobre uma mesa à disposição para que esquartejem dentro delas uma criaturinha viva e indefesa, que nada lhe fez de mal e que muitas vezes implora-lhe a vida. Sem o menor remorso, sem o menor senso crítico, julgando-se donas de seus próprios corpos, elas apresentam como justificativas o direito de fazerem dele o que bem querem. Não admitem que seus corpos lhe foram emprestados para que cumprisse seus destinos. Ninguém pode prejudicar ou lesar sua matéria física por motivos vis. Menos ainda, lesar junto com seu corpo o corpo de uma criaturinha que porventura esteja se formando dentro dela. Um dia pagarão muito caro o preço desse direito de dizerem que são donas de seus próprios corpos. Acreditando, podem realizar o que desejam deles, esquecendo-se que o corpo físico que usamos pertence a Deus e foi por acréscimo de sua infinita misericórdia nos emprestando para harmonizarmos nossos erros. Enquanto estamos encarnados, não somos donos de nada. As pessoas ainda não perceberam que quando desencarnam deixam a Terra, ou melhor, saem do plano físico exatamente como entraram, sem absolutamente nada. O que levamos das encarnações são os méritos pelos atos de bondade e caridade praticados. É a nobreza pelos feitos de boa moral e a sabedoria de como agir diante de qualquer situação difícil. Esses abortados sofrem muito? Tornou Camila. Como não? Confirmou Túlio. Como acabei de te explicar, os infelizes penam mais que condenados. O aborto lesa-lhe o corpinho no plano físico e o corpo espiritual e a mente. Nas clínicas abortivas, casas de parteiras,
que prestam esse tipo de crime, há equipes de socorristas espirituais que são especialistas no socorro dos espíritos ali assassinados. Esses socorristas ficam de prontidão para envolver com o máximo de amor os pobrezinhos abortados logo no ato do seu desencarne para ampará-los e tentar diminuir-lhe as dores, as angústias. Camila, parecendo incrédula, ficou pensando como seria o sofrimento de tais espíritos. Enquanto isso, o espírito Túlio permaneceu por alguns segundos num estado semelhante ao introspectivo, mas de súbito chamou às pressas sua acompanhante. Vamos, Camila, temos de ir à casa de sua tia Dora. Ao chegarem, observaram que Cissa encontrava-se na cozinha de Dora, aguardando por Júlio. Notaram, junto à gestante encarnada, vários socorristas tentando fazê-la mudar de ideia. Júlio, um tanto assonorentado, pois estava dormindo porque iria trabalhar no plantão daquela noite, levantou atordoado quando a mãe o acordou, dizendo que Cissa, companheira do mesmo centro espírita frequentado por eles, o aguardava para falar-lhe de um assunto urgente. Paciente, Júlio caminhou até a cozinha e, ao deparar-se com Cissa, sensibilizou-se ao vê-la chorando. — Como tens passado, dona Cissa? Diante do silêncio, ele quis saber. — O que houve? O que te trazes aqui? Perguntou Júlio, muito preocupado com a mulher que chorava compulsivamente. Depois de enxugar as lágrimas e se recompor um pouco, ela desfechou. — Sei que o senhor me entenderá, doutor Júlio, e sei que somente o senhor poderá me ajudar. Sou uma mulher pobre, meu marido ganha mal. Sou cristã e tarefeira no centro que o senhor e tua família também trabalham na divulgação e orientação da doutrina espírita. Já tenho 2 filhos e espero por mais um, só que não tenho o mínimo de condições para ampará-lo. Eu e meu marido não podemos arcar com 3 crianças, é muito para nós. Atarantado ainda pelo sono, Júlio perguntou. Não entendo. O que a senhora deseja de mim? Se precisares de algum tratamento durante a gravidez, com o pré-natal ou mesmo com o parto, é claro que poderei te ajudar sem dúvida. Quanto ao pré-natal, ficarei orgulhoso se me deixares acompanhar-te, afirmou sinceramente contente. Até se precisares de medicamento, eu providenciarei. Não, ela bem nervosa interrompeu. Não é isso. É que, vê, estou de pouco tempo e com isso não há que a vida no feto. Eu queria... Não há vida no quê? Perguntou Júlio incrédulo, ao começar a entender as intenções da mulher. Antes dela responder, ele explicou bem firme. Se a senhora fosse realmente espírita, ou no mínimo cristã, não estaria dizendo tamanho absurdo. Só espero que não estejas aqui me pedindo para que te faça o aborto. Eu não quero ter esse filho. Por favor, ajude-me. Júlio ficou indignado. Suspirando fundo, passou as mãos pelo cabelo e, depois de breve pausa, calmamente argumentou. Dona Cissa, creio que a senhora não mediu as consequências de teu pedido. Aliás, para mim, não é um pedido, é uma ofensa. Sinto-me violentado. Agora quero que te acalmes. Pedirei à minha mãe que te faça um chá e... Não, interrompeu novamente. Espere, estou decidida, quero tirar. Como espírita e como médico, te garanto que há vida em um óvulo, que há vida em um esperma, e que ambos, óvulo e esperma, são especialmente escolhidos pelo plano espiritual superior segundos antes da concepção. É uma tarefa minuciosa e delicada, com a finalidade de a criancinha que se formar através dessa união tenha toda a carga genética necessária e meritória para o reencarne a ser realizado.
Mantendo-se bem calmo e esclarecedor, Júlio continuou. Garanto-te ainda que no instante da concepção o espírito é ligado àquela célula que começa a se transformar e se dividir, formando órgãos e sistemas vitais a ele. É uma engenharia maravilhosa o nascimento de um corpo humano. E qualquer instante em que for interrompida a multiplicação da célula, ou o desenvolvimento, ou o crescimento de embrião ou feto, é um assassinato que está sendo cometido independente do meio utilizado para essa finalidade. Para a surpresa do médico, a mulher começou a chorar, mas não desistia da ideia. Apiedado, Júlio indagou. O que lhe disse o senhor Noel? Não me importa o que Noel pensa, respondeu a bruta. Eu não quero mais ter filho. Estou cansada de trocar fraldas, fazer mamadeiras, ficar noite em claro e passar necessidades. Sabe que há muitas mulheres estéreis que amariam tais tarefas. E por que elas não as têm? Irritou-se Cissa. Tenha o bebê, dona Cissa, pediu com modos piedosos. Deixa-o vir ao mundo. Se depois disso ainda não o quiseres, doa-o para alguém. Júlio falava calmamente, mas de súbito de sua boca saiu um pedido inesperado que o surpreendeu. Mesmo assim sustentou-o firme. Isso, doa teu filho, dá-o para mim. Tenho certeza de que eu e minha mãe daremos conta. Talvez até em pouco tempo a senhora mude de ideia e vá querê-lo perto, e o amará tanto quanto amo os outros. Porém, se necessitares deixá-lo comigo para sempre, terei imenso prazer em prestar-lhe todos os cuidados como um pai. Darei tudo o que ele necessitar, posso te garantir. Cissa olhou incrédula e respondeu. Ficaste maluco? Não, não estou maluco, não. A senhora ama os teus outros 2 filhos? Sim, sem dúvida que sim. Desejarias que um deles morresse? Lógico que não. Então, dona Cissa, querer fazer um aborto é o mesmo que assassinar um dos outros filhos que já possuis. Pensa nisso. Acredito que a senhora jamais se apoderaria de uma faca ou um cutelo para esquartejar um de seus outros filhos, não é mesmo? Pois o aborto é isso. O aborto é o mesmo que esquartejar um indefeso sem dó ou piedade. Tenha teu filho e traze-o para mim. Eu o quero. Desfechou olhando-a firme e convicto, esperando uma reação. Cissa levantou-se sem dizer nada e foi embora. Júlio seguiu até a porta e ainda pediu, quase gritando. Por favor, por amor a Deus, pensa em tudo no que eu te falei. A mulher nem mesmo olhou para trás. Na espiritualidade, acompanhando tudo o que acontecia, Túlio, satisfeito com a atitude do médico, virou-se para Camila e perguntou. Observaste a nobreza postura de teu primo Júlio, quanto aos seus princípios e conceitos espirituais, morais e profissionais? Camila acenou a cabeça positivamente, sem dizer nada. Foi então que Túlio argumentou. Creio que não há necessidade de qualquer comentário diante de tamanha demonstração sincera de fé e evolução de Júlio. Descansaremos por hoje. Amanhã nós voltaremos a novos trabalhos, estudos e observações. Apesar de todo o seu conhecimento espírita e depois de tudo que Júlio dissera, Cissa ainda desejava matar seu filho esquartejando-o através do aborto. Tentava justificar-se por não ter condições financeiras razoáveis para cuidar dele. Enquanto isso, hoje, na Somália, Etiópia, Nordeste brasileiro e tantos outros países, por piores que sejam as condições desses povos tão sofridos, por mais que sejam miseráveis suas situações, eles ainda dão oportunidade de vida aos seus filhos, criaturas de Deus tão necessitadas para aquelas circunstâncias, ainda tão subhumanas, poderem evoluir e instruir-se diante de tão difícil condição de encarnado. Independente da vontade do ser humano,
Alguns de nossos irmãos têm de passar por situações muito tristes para repararem seus erros do passado e aprenderem com a dolorosa experiência. E para a harmonização e equilíbrio das leis de Deus, os outros irmãos, nas condições de criaturas humanas mais privilegiadas espiritualmente ou materialmente, têm abençoada oportunidade de auxiliar de várias formas os tão carentes e necessitados, não encarando a sua contribuição como esmola, mas como a consciência de harmonizar suavemente o que possa ter como débito do passado.